Olá, aqui é o Nilson Alves, este é o seu canal Nilson Suzuki, iniciando para vocês mais um vídeo, isso mesmo, hoje é dia 8 do mês de janeiro do ano de 2019, 19 dias, né? Já foi a primeira semana do ano, né? Agora é a segunda semana do ano, né? Muito bem, o assunto que eu vou falar hoje é também de um outro assunto que está sendo muito comentado pelo mundo, né? No início desse ano e no início dessa década, que é os incêndios na Austrália, isso mesmo, né? Vamos lá, vamos explicar para vocês realmente o que está acontecendo na Austrália. Vamos lá, vamos explicar para vocês, né? Entenda por que os incêndios que atingem a Austrália são graves, né? Situação desastrosa foi criada pela combinação de recorde de temperatura e longa seca e fortes ventos, né? E na Austrália, igual aqui no Brasil, por fazer parte da área abaixo da linha do Equador, nessa época do ano é época de... Os incêndios, os incêndios que ocorrem na Austrália são um dos piores da história do país. Mais de 20 pessoas já morreram, centenas, não sei de quando é essa notícia aqui, talvez o número... Não importa, vamos ler aqui, é de 6 de janeiro. Já morreram 20 pessoas, centenas de casas foram destruídas, numa área gigantesca foi queimada. Para piorar, o verão australiano está longe do fim, né? É verdade, o verão australiano, assim como o verão no Brasil, né? Abaixo da linha do Equador, estamos na mesma linha, então lá na Austrália é verão também, né? Uma curiosidade aí. Não há previsão de chuva tão cedo, contrário do verão brasileiro, né? Que há chuva e muita chuva, né? Aqui o período de seca acontece muito no meio do ano, né? Mesmo que o tempo estiver seco, o alimento dos incêndios não seja novidade na Austrália. Algumas peculiaridades se tornaram as queimadas mais graves dessa vez. Há informações que sempre tem incêndio na Austrália, né? O que está causando os incêndios, né? Os incêndios florestais são as condições que dão origem a eles, incluindo calor, seca. Não são novidades para os australianos, mas nessa temporada são os piores. A situação desastrosa foi criada pela combinação de recorde de temperatura e uma longa seca e ventos fortes. No último sábado foi o dia mais quente registrado na região metropolitana de Sydney, com a cidade de Penrith atingindo quase 48 graus, 48 graus, olha só, muito mais calor do que acontece em média aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, né? De acordo com a agência de meteorologia da Austrália, a capital nacional Canberra esclareceu um recorde de temperatura estabeleceu um recorde de temperatura de 43 graus. 43 graus. O Rio de Janeiro teve uma vez que eles chegaram a atingir essa marca. Lugares mais quentes, como a região do Pantanal, do Mato Grosso, também já atingiu essa marca aqui no Brasil, fazendo um dado comparativo. O calor extremo veio em seguida de uma primavera australiana mais seca, já registrada. A maior parte dos estados, como a Nova Gales do Sul e a Queensland, têm sido mais difíceis de chuva desde o começo de 2017. A seca atingiu as áreas de maior produção agrícola do país, algumas quais agora se encontraram em chamas, né? Em 11 de novembro, o estado de Nova Gales do Sul emitiu uma classificação de risco de incêndio catastrófico pela primeira vez na década. Porque o fogo australiano é diferente das queimadas da Amazônia? Recentemente o ministro Ricardo Salles comparou, né, deu destaque aos dois incêndios do estado da Amazônia que aconteceu recentemente ano passado. A Sibéria queimou 3 vezes, que a Sibéria é na Rússia, né, 3 vezes mais que a Amazônia, e a Austrália 6 vezes mais. Certas ONGs e jornalistas só importam em falar mal do próprio país. Isso é verdade. A imprensa do Brasil, né, principalmente a imprensa do Brasil gosta de falar mal do país. É que aqui no Brasil se criou a síndrome do vira-lata. Isso que falava esse termo era o Nelson Rodrigues, né? Sempre falava que o povo tem sido de vira-lata, que aqui é ruim, em outros lugares é pior. Isso tem que mudar, né? Acho que devia ter uma, sei lá, uma censura à imprensa para mudar esse tipo de coisa, ser mais nacionalista.
porque o pessoal amplifica, né, o incêndio da Amazônia. O incêndio da Amazônia foi ruim? Foi, né? Da Austrália está devastando o país, né? E o tamanho da Amazônia, o tamanho da Austrália, se não me engano, o território da Amazônia, eu estou falando da Amazônia legal, tudo, né? Incluindo o território da Amazônia no Brasil e de fora, de outros países como Colômbia, Suriname, Guiana Francesa, no Peru. O território da Amazônia é bem maior que o território da Austrália. Pode estar falando merda, mas eu acredito que a Amazônia tenha mais espaço, é maior do que o próprio todo o país da Austrália, ou a Austrália um pouco maior também. Vamos lá. Claro que sempre contra o governo seriedade absoluta, afirmou o ministro em rede social. Vamos lá. Aqui dá para você ver o fogo na Austrália, né? Então, por exemplo, onde tem muito mais queimada, se você for analisar, a área vermelha é onde tem muito mais queimada. A região das principais cidades australianas, Sydney, Canberra, a Melbourne, onde tem corrida de Fórmula 1, está um pouquinho mais longe, né? Mas essas duas cidades, Canberra é a capital, curiosidade para vocês. Essa região aqui, que acho que deve ser do estado da Nova Gales do Sul, é uma região onde tem mais foco. Então, aqui para o norte, também você vê muito ponto vermelho. Aí você vai mais para dentro da Austrália, você não vê muito incêndio, mas o incêndio é muito mais concentrado nas grandes cidades, né? Sydney, para quem não lembra, há 20 anos atrás foi sede dos Jogos Olímpicos, né? E eu não sabia que era Sydney, nem conhecia a Austrália direito, e acabei descobrindo mais a Austrália por causa dos Jogos de 2000 em Sydney, né? A Amazônia, por outro lado, é o bioma exatamente úmido, na qual o fogo não faz parte. Uma parte da Austrália tem vegetação seca, igual o Pantanal e várias regiões aqui do Brasil no Nordeste, né? Que lembra essa região aí da Austrália. O que está acostumado a um regime mais frequente de fogo, enquanto na Amazônia não tem regime de fogo. Na Amazônia dizem informações que houve incêndio criminal. Ocorre de forma da floresta, diz Erika Berger, pesquisadora da Universidade de Oxford, pesquisadora das universidades Oxford e de Lancaster, né? De Lancaster. Então, vou falar uma coisa. A partir do momento que uma especialista fala disso, não tem como negar. Aí tem um monte de gente falando de teoria da conspiração. Aqui no Brasil foi incompetência. Aqui no Brasil não sei o quê. Aqui na Austrália não sei o quê. Bom, vamos parar de falar asneira, né, cara? Hoje em dia o pessoal fala tanta asneira que, né? Vamos lá. Isso quer dizer que as queimadas na Amazônia são causadas por ações humanas, normalmente associadas ao desmatamento. Na Austrália, historicamente, muitos incêndios são causados por pessoas, mas seja de forma ambiental ou intencional, mas a mais parte ocorre naturalmente, né? Vamos lá. Peraí, só um minuto. Qual extenso são os incêndios? Desde setembro, os incêndios queimavam 4,8 milhões de hectares, área maior que o estado do Rio de Janeiro, né, que tem 4,3 milhões de hectares. Em comparação, cerca de 760 mil hectares queimavam em 2018 na Califórnia, só foram destruídos, matando cerca de 100 pessoas. O estado de Nova Gales do Sul, hoje Sydney, é o mais afetado. O estado de Vitória também foi atingido. 4 dos 6 estados sofreram incêndios, né? Até agora, mais de 23 pessoas morreram, mais de 1.500 casas foram destruídas, milhares de animais mortos, tal. Tanto Vitória como Nova Gales decretaram estado de emergência nessa semana. As autoridades, bom, não vou falar, que eu não gosto quando o termo fala piorar, tá? Viagens para Kangoland e Costa Sul recebem muitos turistas, foram proibidas. Em Sydney, a cidade decretou proibição total de queimadas de fumaça pesada que descoloriu o céu. Nesses dias, a qualidade do ar esteve entre as piores do mundo, né? As redes sociais foram inundadas de fotos de céus vermelhos ardentes, pessoas
fugiu das praias de Sydney, entre Sydney e Melbourne. É uma época de verão lá, né? Então é época que as praias também australianas recebem muito turista, muitas pessoas, né? Então isso está prejudicando também o turismo, né? Na Austrália. Vamos lá, quantos incêndios atingiram o sudoeste da Austrália? Há indícios da semana passada que o número na temporada de fogo era de menos de 15, né? Vamos lá, desde então 7 pessoas morreram, né, em Nova Gales do Sul, incluindo um bombeiro voluntário, o terceiro a morrer nessa temporada. Uma outra morreu no estado de Vitória, né? Ou seja, grandes cidades como Sydney e Melbourne foram atingidas. Por exemplo, vamos lá, os incêndios não chegaram nas duas cidades, mas atingiram mais as áreas rurais, com a fumaça, as cinzas que atingiram o subúrbio em mais de 80 quilômetros de distância, piorando a qualidade do ar. No estado de Vitória, o índice de qualidade ultrapassou o nível de 999, o pior do mundo, na quinta-feira passada. Qualquer número acima de 200 já é considerado danoso para a saúde. Segundo as autoridades australianas, a capital Canberra tem um índice que era de 340, né? Para comparação a Pequim, que é de 170, olha só. Como está sendo combate os incêndios, milhares de bombeiros, sua grande maioria deles voluntários, trabalham às vezes em carga de 12 horas por dia, nos incêndios, na precisão aí que levantou questões aí da dependência do país de uma forma voluntária, né? O governo federal da Austrália anunciou semana passada que os voluntários em Nova Gales do Sul receberiam uma compensação até de $4.000. A mudança política foi inicialmente constatada pelo primeiro-ministro Scott Morrison na semana passada, enquanto os incêndios causavam destruição generalizada. A Austrália mobilizou seus militares para pedir ajuda a aliados, né, a Força de Defesa Australiana, que está via helicópteros militares e aviões de Vitória para Nova Gales, né, para Nova Gales do Sul. O governo também pediu aos Estados Unidos e Canadá que fornecem tanques para o combate do incêndio. O Canadá, o Canadá que fornece aviões tanque. O Canadá prometeu enviar 30 bombeiros. Escapou aqui, meu Deus do céu. Vamos lá, a mudança climática é responsável pelo desastre. O início devastador da temporada de fogo confirmou que os cientistas estaria prevendo os incêndios na Austrália que tornarão mais frequentes e mais extensos as mudanças climáticas. Poucos países desenvolvidos estão vulneráveis à mudança climática. A Austrália, de acordo com os estudos, a Austrália normalmente é quente, seca no verão, mas as mudanças climáticas trazem um período mais longo e frequente de calor extremo que piora as condições e torna a vegetação mais seca, com pior probabilidade de queimar, né? As condições catastróficas do incêndio também reclamam a atenção do fracasso do governo australiano para reduzir o dióxido de carbono e tal. Aquela churume todo, né? Que o governo vai fazer isso, o governo vai fazer aquilo. A gente precisa entender uma coisa também, né? Um pouquinho aqui sobre essa questão da Austrália, mas não vale apenas pela situação da Austrália. Vou falar no Brasil, me enrolei, no aspecto geral, tá? O que acontece? Existe uma cultura, né, tanto no Brasil quanto no mundo, que as pessoas não se responsabilizam pelos erros e quer jogar a culpa sempre para o governo, dizendo que o governo tem todo o problema do mundo, todo o problema do país é do governo. Não é bem assim. Estamos falando isso, claro que é um incêndio da Austrália, uma outra situação, mas levando essa situação para o que aconteceu no Brasil, né, um incêndio na Amazônia, vários enchentes que estão acontecendo por aí, alagamentos que a gente vê quando tem chuvas fortes. A maioria das coisas, o próprio população, o próprio ser humano que faz a coisa errada, né? A gente tem cultura de colocar culpas em bodes expiatórios. Ou é governo, ou é narcotráfico, né? E em bodes expiatórios, né?
Ah, porque eu não posso fazer isso porque o tráfico não deixa. Ah, não posso. Ah, eu não vou ficar, por exemplo, limpando o bueiro da minha rua ou da minha, a minha calçada porque a prefeitura tem gari para fazer isso, velho. E presta atenção. Cada um tem que fazer a sua parte. A partir do momento que a pessoa pega o seu lixo, seu lindo lixo, ao invés de você colocar lá na lixeira, esperar o lixo, o lixeiro vai lá e retirar o lixo, se você ficar jogando o lixo no rio, que você acha que ia ficar mais fácil para eliminar, porra, não, vai demorar mesmo a lixeiro, vou lá e jogo no rio. Se você pensa assim, cara, você está sendo uma filha da mãe, você é um criminoso, porque você mal sabe que se você ficar jogando lixo no rio, e na rua, se você jogar no bueiro, ele vai entupir e o alagamento vai acontecer e você não pode reclamar porcaria nenhuma, né? Porque também vai criar aquela coisa viciante que a prefeitura vai lá, limpa, faz o serviço que ela tem a obrigação de fazer, só que você não vê colaboração de terceiros, não vê colaboração da população, né? Então aqui no Brasil tem essa cultura de tudo tem que ser o governo, tudo tem que ser os políticos, e não é assim que a banda toca, né? Então o que acontece? Eu estou colocando esse assunto no meio da questão da Austrália para dizer que às vezes no caso da Austrália pode ser que não seja a população, mas no caso da Amazônia foi incêndio criminoso, né? Às vezes as pessoas têm o costume de, sei lá, acender cigarro, jogar bituca de cigarro na floresta. Eu falo mesmo de cigarro mesmo, né? Falo mal de cigarro mesmo. Pessoal jogando bituca de cigarro na floresta, aí você, no mato, né? Como dizia aqui. Com certeza ela provocou um incêndio, né? O povo, o que acontece? O povo aqui no Brasil, ele é alienado, né? O povo aqui no Brasil, ele só funciona na base do medo, do pânico, né? Ou quando vai tirar a liberdade da pessoa, ou quando vai tirar o dinheiro da pessoa. Quando o povo só começa a se atormentar a riscos quando sabe que vai ou perder liberdade ou perder dinheiro, né? Ou pode correr o risco de ser preso ou correr o risco de perder dinheiro por multa, essas coisas tudo, né? Então o que acontece? Precisa de uma cultura de responsabilização das suas cagadas. Então, por exemplo, a partir do momento que os caras jogam um monte de lixo no chão, um monte de lixo na rua, você tem que responsabilizar porque você está provocando uma coisa errada, né? Provocando uma enchente. Por exemplo, você tá fumando, você joga a bituca de cigarro no lugar, por exemplo, como um mato, você está colocando uma chance de um incêndio ambiental. Você está sendo criminoso, né? Essas pessoas que fazem esse tipo de ação, de ato, a mesma pessoa, né, que assiste esses programas policialescos e julgam, né, e atacam os traficantes de favela, né, falando, esses são os criminosos, criminoso bom, criminoso morto, esses são os criminosos, mas é o mesmo que pega o bituca de cigarro e joga no mato, é o mesmo que pega o saco de lixo e joga no rio, é o criminoso também, só que ele não é do narcotráfico, mas é criminoso, né? O povo precisa usar um pouco a mente, né? O povo brasileiro é muito alienado. O povo brasileiro ele vai o que a mídia fala. Se a mídia fala assim, vamos matar o outro, o povo vai e faz. Se a mídia fala assim, vamos insultar os inimigos, os amigos em casa de praia, eles vão lá e se insulta. É assim que a mídia é. A mídia é manipuladora, só que ela está manipulando o povo no lado do mal. Apesar que às vezes na televisão passa matérias para jogar o lixo no lixo, não deixar o lixo na rua, né? Mas não adianta. O que acontece? A cultura do Brasil é a cultura que jogam, né? Acho que em outros países do mundo também, a culpa do governo. Então, se teve uma enchente que você jogou, sujou, né? Você sujou a sua calçada, provocou uma enchente, a culpa é do Bolsonaro, a culpa do governador da sua cidade, do prefeito da sua cidade, a culpa do traficante da favela lá próximo, ou seja, sempre tem essas culpas, né? Mas a pessoa nunca se responsabiliza, né? As pessoas nunca se responsabilizam, né? As pessoas nunca dizem que, porra, eu errei, eu provoco enchente, eu provoco desmatamento, né? Eu provoco a baixa qualidade de vida. O povo sempre quer delegar a terceiros. Isso tem que se mudar. Esse foi o assunto sobre a Austrália, que eu acabei de falar umas coisas a mais aí. Abraço para vocês e fui.